Então, uma reação química, ela pode ser uma reação endotérmica e exotérmica. Quando se fala em endotérmica e exotérmica, nada mais é do que dizer em relação à estabilidade dos produtos em relação aos reagentes. Então, por exemplo, a combustão do metano, CH4, completa, gerando CO2 e água, ela libera 890 kJ para cada mol de metano. Se essa reação fosse utilizar 2 mols, ou seja, duplicarmos a quantidade de metano, teríamos que duplicar a quantidade de oxigênio, geraríamos o dobro de CO2, o dobro de água, e o processo liberaria, então, 1.780 kJ por mol. Ou seja, esse processo é um processo exotérmico e a quantidade de entalpia ela é proporcional à quantidade em mols. Já o processo inverso, CO2 mais H2O, formando metano e oxigênio, é um processo endotérmico, o qual precisa de 890 kJ para suprir a energia dos produtos em relação aos reagentes, ou seja, a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes. Então, de modo geral, quando os reagentes, no gráfico de energia, têm energia maior do que os produtos, ou seja, os produtos são mais estáveis que os reagentes, esse processo ocorre com liberação de energia para a vizinhança. A diferença de energia vai dessa linha até o P. Então, a energia ΔH do produto menos os reagentes dá um ΔH negativo, ou seja, essa energia será liberada para o sistema. Já quando o processo eu tenho produtos com maior energia que os reagentes, os produtos são menos estáveis que os reagentes. Então, eu tenho ΔH positivo nesse processo. Significa que esse processo aqui é reversível. Por que reversível? Para que essa reação aconteça, eu tenho que fornecer energia suficiente para chegar no estado de transição, ou seja, a energia da ativação dessa reação. Então, essa diferença do topo até aqui, essa linha, até os reagentes, é a energia de ativação. Então, quando chegar na energia de ativação, o processo ele chega à formação dos produtos. Para que os produtos retornem aos reagentes, eu preciso fornecer uma energia extra. Então, o produto ele é mais estável que os reagentes e essa reação acaba se tornando irreversível ou, de modo geral, eu posso falar que é uma reação termodinamicamente favorável. Já uma reação onde eu tenho os produtos com maior energia que os reagentes, à medida que eu for fornecendo energia, eu vou chegar ao estado de transição, energia de ativação, para que essa reação ocorra. Quando eu formo o produto, a diferença de energia entre os produtos e o estado de ativação, energia de ativação, é menor, ou seja, os produtos podem retornar a formar reagentes. Essa reação é termodinamicamente não favorável, ou seja, uma reação que acontece de modo reversível. Os produtos podem se degradar aos reagentes. Essa reação é uma reação endotérmica. Lembrando que endotérmica, ΔH positivo, e exotérmica, ΔH negativo, só fala em relação à diferença de energia entre os produtos e os reagentes. Não fala em termos de velocidade se a reação irá ocorrer ou não. Irá ocorrer ou não a temperatura ou nos dá ideia alguma sobre a velocidade da reação. Simplesmente nos dá ideia sobre a diferença de energia entre os reagentes e os produtos. Então, aqui eu tenho uma lei de Hess. Ela diz o seguinte: numa reação química, a variação de entalpia do processo completo ela é igual à diferença da energia dos produtos menos a energia dos reagentes. As reações que acontecem em mais de uma etapa, no caso a combustão completa do grafite a CO2, ela acontece primeiramente. O grafite ele reage com oxigênio formando um monóxido de carbono. Esse processo libera 110,5 kJ por mol de grafite. O monóxido de carbono, em fornecendo mais oxigênio para o processo, ele vai formar o dióxido de carbono e vai liberar 283,0 kJ por mol. Somando as duas etapas, eu tenho liberação total de 393,5 kJ por mol. O que significa isso? O monóxido formado como produto na primeira etapa, ele é consumido na segunda etapa. Ele não sobra no processo. Eu somando as duas equações, eu tenho que o grafite, nessas duas etapas, mais CO2, forma o dióxido de carbono. Então, grafite mais oxigênio forma dióxido de carbono. Essa reação, então, ela começa os reagentes, inicialmente o carbono e o oxigênio, forma o intermediário, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, CO. Esse monóxido de carbono já tem energia suficiente no meio, só falta fornecer oxigênio. Então, esse monóxido com presença de oxigênio, ele vai formar o dióxido de carbono. Então, somando a diferença de entalpia do processo, ela depende apenas dos reagentes e dos
produtos, sendo que o intermediário é consumido na segunda etapa. Então, se eu montar as etapas de uma reação química, eu consigo encontrar a entalpia da reação global, levando em conta as variações de entalpia de cada processo, como se fosse uma equação matemática, onde eu tenho a lei da conservação das massas preservadas. Então, isso aqui nada mais é do que a lei da conservação das massas. Então, aqui eu tenho a entalpia de formação, também eu posso levar em conta que um processo global, por exemplo, a reação do carbono com hidrogênio e oxigênio forma o etanol. Nessa reação, eu tenho que lembrar que existe uma entalpia para a formação do metanol e uma entalpia para a formação de cada um desses compostos. Lembrando que no estado mais simples da natureza, o estado que a molécula é encontrada na natureza, ou que as substâncias são encontradas na natureza mais simples, por exemplo, substâncias simples puras como O2, H2, elas são substâncias que apresentam variação de entalpia zero. Então, esse processo global, a formação do etanol, ele libera 277,69 kJ para cada mol. Então, aqui eu tenho várias entalpias de formação. Então, num processo global, eu faço o quê? A somatória da entalpia de formação dos produtos menos a somatória das entalpias de formações dos reagentes. Lembrando que no processo eu devo levar em conta a estequiometria. Então aqui seria ΔH de formação do etanol menos o ΔH de formação, duas vezes o ΔH de formação do carbono, mais 3 vezes a ΔH de formação do hidrogênio, mais 1,5 formação do oxigênio. Lembrando que essa entalpia de formação das substâncias puras simples, ela tem entalpia de formação zero. Então essa seria a aula, a primeira lei da termodinâmica. Aí eu vou falar sobre a segunda lei daqui a pouco.